dia, boa tarde, boa noite, meus coleguinhas. Bem-vindo a mais uma aula do Direito Administrativo. Pessoal, hoje, eita, tanto choro, né? Hoje vai ser nossa última aula do Direito Administrativo, beleza? Então, vamos dar hoje continuidade a 8.112 de 1990, ok? A segunda parte. Nós terminamos naquela nossa aulinha passada, né? Falando sobre, né, os provimentos e ressaltamos o único existente dentro do provimento originário. Hoje vamos dar continuidade. Já para começar a aula de hoje, então, galerinha, vamos para mais uma aula, ok? Falando sobre a Lei 8.112, dando essa continuidade. Quero já agradecer, ó, muito mesmo, ok? Pelos likes, pelo compartilhamento dos meus vídeos, ok? Pela inscrição que vocês fazem, né? Clicando lá na descrição ali do vídeo. E quero deixar claro, pessoal, que tem muita gente que não está sabendo manusear muito esse vídeo, mas na descrição, para quem usa o celular, pode, ó, dar um pulinho, certo, nessas introduções, na minha fala, e logo para um resumo da aula que eu deixo no quadro, ok? Ou até mesmo para você se inscrever, compartilhar, tudo vai estar na descrição. É uma forma de, né, interagir com vocês nos cliques aí, ó. Né, quem usa muito o celular, porque eu vejo que poucos trabalham pelo computador nessa aula aqui, mas para quem trabalha no computador já tem esse menu, né, embaixo. Só vamos ver quando eu passo o dedo assim, ó, quem tá pelo computador. Se não tá pelo computador, então vai lá para a descrição, beleza? Taca logo o teu like aí, ó, e compartilha esse vídeo. Show de bola, vamos para mais uma aula. Vamos dar logo início ao provimento derivado. Pessoal, a gente tem uma série, ok? Série de nomes, de termozinho que vamos trabalhar para que você possa utilizá-lo de uma maneira bem correta na sua prova, beleza? E logo lembrando aqui para vocês, na minha página do Facebook, Neno Multiplicando Conhecimentos, nós, né, trabalhamos aqui esse tema e vamos colocar também questões, ok? É um novo quadro que eu estou colocando nessa página, ok? Que fica, o nome até mesmo desse quadro, vou chamar de Já Caiu na Prova, ou Já Caiu em Prova. Então dá uma olhada, já dá sua resposta lá e no final do dia já dou o gabarito para você ter a certeza realmente que está tudo caminhando conforme, né, nós desejamos. Provimento derivado, vou iniciar pela questão da promoção. O que seria promoção? Bem, promoção, pessoal, não é aquela de loja não, onde tem lá, oi, venha conferir nossas grandes promoções. Não. Ok? Então, vamos trabalhar essa promoção dentro do provimento. É justamente quando há um cargo vago, né? Aí há uma promoção, né? Um acréscimo aí nessa carreira do servidor. Essa promoção, ela ocorre por antiguidade, ok? E também por merecimento. Lembre-se disso, antiguidade e merecimento. Readaptação. Readaptação, pessoal, é aquele servidor que tem o seu problema, né, físico ou mental, ok? Que foi afastado, né, das suas funções e ao retornar por conta desse estado, né, físico ou mental, então a esse termo dá-se o nome de readaptação, beleza? Segura aí esse terminho porque, ó, logo a gente vai fazer um mix, né? A gente vai colocar todos juntos para realmente conseguir entender, né, cada um de maneira geral, num exemplo só, tudo bem? Vamos lá. Reversão. O que seria reversão? Ó, o sujeito, ele por conta, né, de algum motivo, né, dentro da sua instituição, ele consegue a sua aposentadoria, ok? Então, esse termo reversão vai surgir quando aqueles motivos que tornaram a aposentadoria, né, válida, se tornem inválidas, ok? Então, volta o servidor para a instituição e dá-se o nome de reversão. Bem entendido? Show! Recondução. Ó, cuidado para não ficar, né, embaralhado aí, ó, porque tem muito nome com ré. Então vamos lá. Recondução. Recondução
é usado somente para o servidor estável. Olha aí a diferença de todos, ó. Para o servidor estável, ok? Essa recondução, ela é sem indenização. O cara é reconduzido, mas não há nenhuma pecúnia assim ao seu bolso, beleza? Alguns casos existem para que esse servidor seja reconduzido à sua instituição, tudo bem? O primeiro deles é na sua reprovação em um novo estágio probatório. Ou seja, a pessoa, né, o servidor, vai estar na sua função, passa em um novo concurso e nesse concurso, no seu estágio probatório, ele é reprovado. Então, esse retorno, né, que é feito, olha só, para os estáveis, ok? Então, esse servidor retorna justamente, né, com esse nomezinho, ó, recondução. Segundo caso, pessoal, é quando há uma reintegração de um servidor. Daí, esse servidor vai ser reconduzido. Chego já nessa reintegração. Aguarde só, porque tem uma observação para você. O OBS, que nós vamos colocar, né, nesse contexto aqui dado, é justamente a decisão do STJ. Eu faço essas puxadas, né, do STF, STJ, justamente porque a nossa banca CESP gosta muito de brincar com essas jurisprudências, ok? Com esses julgamentos, tá bom? Então, o STJ, pessoal, aceitou que, mesmo você não gostando do novo estágio probatório, isso no item 1, viu aí, ó, dessa recondução, mesmo o servidor não gostando do seu estágio probatório, a esse servidor cabe também pedir essa recondução à administração. Reintegração. A reintegração é justamente um dos casos que faz motivo à recondução. A reintegração é um fruto da demissão, seja ela judicial ou mesmo administrativa. Ou seja, o servidor, dentro do trâmite legal, ele conseguiu comprovar que ele é inocente, que houve um erro naquela demissão arbitrada aí por algum judiciário, né, ou até mesmo dentro da administração pública, e então ele faz essa reintegração. E como foi uma causa de um erro judiciário ou um erro administrativo, então dessa vez, o servidor receber indenização, beleza? Então, ele vai receber indenização, diferente da recondução, que o servidor não recebe, tudo bem? Olha aí, olha o detalhe, beleza? Show! Aproveitamento. O aproveitamento acontece quando há um servidor, né, em disponibilidade, ok? O servidor está em estado de disponibilidade, então ele é colocado dentro de uma função, houve vaga e, portanto, há esse termo chamado de aproveitamento. Galerinha, para ficar bem tranquilo esse nosso assunto, né, de provimento derivado, eu vou colocar uma espécie assim de brincadeirazinha aí, foi até tirado de alguns estudos essa dinâmica, mas para vocês verem como é simples, ok? E não se atrapalhar muito na hora da prova e já lembrar desse esquemazinho que a gente vai fazer agora, beleza? Vamos lá colocar todos juntos. Pessoal, agora vamos fazer um exemplo com João, José e Maria. Portanto, sigamos as flechas para que possamos entender melhor. Então, vamos a João, José e Maria. Com João, acontece o caso extremo que ocorre dentro da administração pública. João foi demitido. Flecha número 1. Flecha número 2 é da saída de José para onde ocupava João. Ficando vago o posto de José, Maria, com a flecha número 3, assume o seu lugar. Acontece que,
Como João conseguiu provar sua inocência por ter sido injustamente demitido, com a flecha número 4, ele faz esse retorno que se chama reintegração. E com todo direito, João retorna ao seu posto que está sendo ocupado por José. Mas com a flecha número 5, iremos ter a recondução, que tratamos no item 2 desta aula. Lembrando que todos são efetivos. Nessa recondução há um porém. Há uma condição em que o José deve perguntar a Maria: Maria, há alguma vaga para mim? Sim. Então, quando há uma vaga, tudo tranquilo. Ele retorna e assume este nome dado por recondução. A outra situação é na pergunta que: Maria, há uma vaga ainda para mim? Não. Sendo não, José será posto em disponibilidade, representado pela flecha número 6. Esse servidor, ele vai para sua casa, mas algo muito importante, ele recebe proporcional, ok? Na flecha 4, quando houve a reintegração, surgiu também para João a indenização integral, justamente por ter sido anulado este ato por um erro administrativo ou judiciário. Agora, para José, que está posto em disponibilidade, no surgimento de uma vaga, este com a flecha número 7 será colocado como aproveitamento. E para ficar gravado, aproveitamento só é para aquele que está posto em disponibilidade, ok? Já na situação de Maria, a lei não trata sobre este assunto, sobre o retorno dela para o lugar anterior, ok? Não há previsão legal. Portanto, muito cuidado quando uma banca colocar uma situação parecida, talvez mudando este nome de Maria para um outro, ok? E este foi mais um esquema animado do canal Neno Multiplicando Conhecimentos. E aí, galerinha, show? Vocês gostaram aí desse exemplozinho bacana, né, que fizemos aí sobre esse provimento derivado? Beleza, pois agora vamos a uma parte muito boa da 8112. Remuneração. Quem não quer, né? Você ainda não colocou o seu like, nem compartilhou, nem se inscreveu ainda nesse canal? Pois ó, se inscreva agora, ok? Clique na opçãozinha que tem do lado para receber notificação automática. Assim, sempre que eu postar uma aula, vocês vão assistir mais aula e mais aula, tudo bem? Ó, lembro também que logo, né, começando 2016 aí, show pra gente, né? Vou colocar também vídeos falando de outros, né, de outros assuntos. Vamos ensinar aqui, vou aprender com vocês idiomas, ok? Vocês logo vão estar sabendo aí quando eu estiver postando isso. Portanto, se inscreva no canal, compartilhe essa ideia aqui, show de bola que eu estou querendo iniciar, tudo bem? Remuneração, pessoal, olha só os cálculos matemáticos. É quando nós juntamos o vencimento mais as vantagens, tudo bem? Na lei é ressaltado que deve ser pelo menos um salário mínimo, tudo bem? Essa união, né, de vencimentos mais vantagens deve ser pelo menos um salário mínimo. Uma coisa bem bacana que devemos notar dentro desses nomes vantagens, vencimentos, é que alguns recebem outros cálculos. Portanto, vantagem pela sigla GAI. Olha aí, ó, não é gay não, viu? Sim. Talvez aí vão fechar aí o canal aí e não dá certo, né? GAI, G-A-I, decora aí a letrinha, ó. G-A-I, GAI, ok? G de gratificação, A, adicionais, I, indenizações. Portanto, somente os dois primeiros, G, ok? G e A, gratificação e adicionais, são incorporados para os cálculos. Esses cálculos aí a gente vai saber logo, tudo bem? Já o de indenização, pessoal, ele integra, ok? Mas ele não é incorporado. Olha o termo, ele integra, mas não é incorporado. Vamos a uma observaçãozinha? Olha o OBS aí, ó.
dito na Constituição que não se pode ultrapassar o teto remuneratório do STF, Supremo Tribunal Federal. Só que não, com a indenização pode-se extrapolar o teto remuneratório do STF, beleza? Show! Então, vamos acrescentar outras siglas, agora somente ao I da palavra GAI, tudo bem? Vamos lá, ó. Coloque D-A-T-A, data, D de diárias, A, ajuda de custo, T de transporte e o A de auxílio moradia. Tudo bem? Olha aí, data, ok? Vamos lembrar desses termos. GAI, ok? Os dois de cima. Se incorpora, né, à remuneração e a indenização ela integra. E com a indenização se extrapola, né, o teto do STF, teto remuneratório. A essa indenização há outros termos, né, que devemos associá-los a ele, ok? Então, DATA, diárias, ajuda de custo, transporte e auxílio moradia. Tudo bem, né? Aí, como foi falado, essa soma dos vencimentos com as vantagens, ou seja, a nossa remuneração ou sua futura remuneração, lembrando que esse termo remuneração é para o servidor, tá bom? Não é salário. Salário já é para questão do seletista. Já outros recebem por uma parcela única, com tudo isso incluso, né? E outras coisas a mais, né? Que é visto até mesmo no artigo 39, parágrafo 8º, lá da Constituição. E lá fala sobre as pessoas que recebem por subsídio. Entre eles, né, quem recebe isso, tá? Pessoal lá da Polícia Federal, Polícia Civil do Distrito Federal também, ok? Entre outros, o Magistério, tá lá na relação desse artigo 39, parágrafo 8º. Dentro da remuneração, há um princípio muito forte, agregado a ele, chamado de princípio da irredutibilidade de vencimento. Então, disse que é uma irredutibilidade, que a irredutibilidade nesse caso é nominal. Nominal está ligado a nome, né, que é justamente o valor que se recebe. Daí fica a pergunta, né? Será que realmente pode ser descontado? Pode sim, pode pela pensão, pelo consignado, pelo tributário, beleza? Só, pessoal, que no consignado tentem fixar esse númerozinho de 30%, ok? Que é o valor máximo que pode ser descontado. Agora, é importante também a gente notar que quando se há débito com a administração, temos que ter em mente dois aspectos: dentro e fora. Dentro, quando for, né, o servidor estiver dentro, né, ainda da instituição e com o débito a ela, esse servidor ele tem 30 dias para pagar. Só que pode ser parcelado e no mínimo 10% ao mês. Agora, ao outro aspecto, fora. Já nesse caso, o servidor vai ter 60 dias para pagar. E se não pagar, uau, pesado, hein? Dívida ativa, é isso mesmo, pesado, dívida ativa, ou seja, execução fiscal, tá bom? Agora, pessoal, a gente chegou a trabalhar sobre o processo disciplinar, né, do servidor em uma outra lei e, portanto, na 8.112, que trata também sobre esse processo disciplinar, a gente dá uma atençãozinha rapidinha justamente para não cair em nenhuma prova. E, portanto, lembrando mais uma vez que o novo quadro já caiu em prova, estou colocando na página Neno Multiplicando Conhecimento para que você, né, possa interagir, colocar sua resposta. Depois, não assistiu a aula? Clica nela e aí vai. Então, se inscreve aí para acompanhar esse nosso estudo junto. Tratando-se da questão do processo disciplinar da Lei 8.112, temos que notar os seguintes fundamentos que faz com que ela funcione melhor. Até mesmo porque termos já surgiu, né, se tornou mesmo inconstitucional, como a verdade sabida. É isso, a verdade sabida se tornou inconstitucional, ferindo justamente esse processo legal, né, o devido processo legal. Ou seja, mesmo que a administração saiba que você fez aquele ato, você não pode ser
culpado de imediato, deve haver todo o trâmite, toda a sua defesa nos prazos justamente estipulados por esta lei. Verdade sabida e inconstitucional. Coloque isso aí, viu, no caderninho? Massa! Próximo ponto que a gente deixa bem fixo a esse processo disciplinar seria a ampla defesa. A ampla defesa é a defesa técnica do servidor, né? É a sua autodefesa. Portanto, é prescindível a participação de um advogado nessa ampla defesa. Olha aí, isso é novo, viu? É prescindível a participação do advogado. Prescindível é dizer que não é obrigatório a sua participação. Outro aspecto, né, outra característica desse processo disciplinar que julga a Lei 8.112 é a proibição de provas ilícitas. Ok? Terceiro ponto aí, ó, proibição de provas ilícitas. Daí temos as esferas sancionatórias, ok? Sendo elas civil, administrativa e judiciária, tudo bem? As três esferas sancionatórias. Essas esferas, elas são autônomas e independentes entre si. Autônomas e independentes entre si. Lembrando que há uma exceção, né? Para tudo há uma exceção. Não é diferente do que ocorre nessas esferas sancionatórias. Quando há na penal a absolvição, né, de provas, sendo elas materiais ou inexistência de autoria, ou seja, a inexistência de materialidade e a negativa de autoria. Isso, né, faz com que seja vinculado, seja retirado também do que há sancionado na esfera administrativa. Tranquilo, né? Vamos à observação, ó. Tem uma observaçãozinha show de bola. Vamos lá. OBS, ó. Há o reformágio em pégios. Sabe o que é isso? É justamente o que, ó? A pessoa recorreu, né, no caso, e ao avaliar, colocou algo pior do que existia. Pégio, ok? Reformágio em pégio. Olha esse termozinho aí também, cai em prova, viu, galera? Mas é isso, é só um termo bem fácil de ser entendido. Portanto, no recurso, você tinha 30 dias. Houve o recurso, foi analisado e foi colocado para 40 dias de punição. Então, aí houve o reformágio em pégio. Isso pode ocorrer sim. Onde não pode ocorrer é na revisão, certo? No recurso pode, na revisão não. Porque revisão é um fato novo, tá bom? Só pode ser revisado quando surgir novas provas. Aí, ó, a outro OBS, vamos à questão de saber, né, essas questões de advertência. Lembrando que 2 advertências gera uma suspensão, ok? 2 advertências, uma suspensão. Agora, uma suspensão, olha que tá ficando mais grave, né? Ó, 2 advertências, uma suspensão. Agora, 2 suspensões não é demissão. Não obrigatoriamente uma demissão. Pode ser a demissão, tá bom? Para ser demitido, o servidor, né, ele tem alguns critériozinhos, ou seja, é uma questão, ó, que só é tratada pelo chefe do poder, certo? Para ser demitido, você vai ser demitido pelo chefe de poder. Também é uma competência privativa, certo? Dizer competência privativa é dizer também que não é exclusiva. Chefe do poder, competência privativa e não é exclusiva. Mais um detalhezinho, ok? É sobre a prescrição. Acho que vamos finalizar nesse ponto. Eu disse que ia demorar, mas vamos lá. Prescrição administrativa. Prescrição administrativa começa a contar a partir do conhecimento da administração. Ou seja, quando a administração teve aquele conhecimento, né, do fato, daí
começa a contar esse prazo prescricional. Rapidinho assim para a gente só colocar no caderninho e prova. Vamos para a sindicância. É isso aí, tá cansativo? Mas tá acabando. Sindicância. Chegou na sindicância. Bum! Eita! Chegou na sindicância, temos que observar 3 caminhos. O primeiro deles seria arquivado, ou seja, houve a sindicância e daí, por falta, né, de alguma coisa e tal, né, de provas, foi arquivada. Segundo, pode ser uma sanção, ok? Ou uma suspensão de até 30 dias. Muito importante, de até 30 dias. Por que é importante? Terceira, sendo acima de 30 dias, então não haverá mais sindicância, beleza? E sim, processo administrativo disciplinar, chamado de PAD. Vocês sabem, né? Na descrição tá lá, processo administrativo disciplinar. Só clicar para assistir o videozinho, viu? Para finalizar tudo mesmo, então é o seguinte, na sindicância, pessoal, não pode haver a demissão. Não se demite em sindicância, somente no PAD que está lá embaixo. Pessoal, lembrando, quem já está aqui nesse ponto, que quiser ver outras aulas, está lá na descrição. Lembrando também que se quiser ir partes em partes, né? Ou seja, se você quer ver somente sobre o provimento, readaptação, clica ou nessas barrinhas que vai ficar aqui quem usa o computador, ou vai lá na descrição e clica que você vai direto para o ponto específico. Lembre-se disso. Se inscreva nesse canal para dar motivação, as aulas grátis para vocês. Portanto, o pagamento surge, sabe em que ponto? Em compartilhar esse vídeo, dar seu like e se inscrever. Ok? Tranquilo? É isso aí. Dessa forma você vai me ajudar a ficar aqui, né, em frente a essa telinha, dando aula. Eu estou aprendendo, estou divulgando para você conhecimentos meus, de outras pessoas que estudam, né, também, e fazendo uma síntese desse conteúdo, passo para você, beleza, né? Espero que tenha gostado desse percurso que nós fizemos, uma rápida passagem pelo direito administrativo. Olha que o conteúdo é enorme, enorme. Quer aprofundar? Pega um livro, vai na internet, paga um cursinho para fixar melhor o seu conteúdo. Essa questão, né, de acompanhar assim de uma forma básica é justamente para você ter esse campo amplo do que pode ser estudado e também para fazer as revisões do que você estudou antes da sua provinha. Muito indicado, creio eu, para as suas aulas. Agradeço, um forte abraço para vocês. Logo, logo vou postar aula de Direito Penal.